presença de bênção está aonde Deus quer que você esteja, fazendo o que Ele te chamou para fazer. Ponto. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a todos, que todos tenham uma reunião muito abençoada, uma reunião de definições, de bênçãos. É a nossa terceira reunião do dia, nosso terceiro culto do dia. Tivemos uma manhã poderosa hoje. Leia aqui, por favor. Lugar, mais uma vez, lugar. Então, vamos aprender um pouco sobre isso. O que significa isso? O que significa o lugar da presença de bênçãos? Você sabe que Deus tem preparado para nós coisas novas, tem nos preparado para um ciclo novo, para um novo tempo, para irmos além. Agora, nós precisamos estar preparados para isso, né? Entender cada vez mais o que é colocar Deus em primeiro lugar. Deus está no centro, ser a prioridade. A Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Quer dizer, em outras palavras, você busca em primeiro lugar e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Todas o quê? Todas elas. Tudo vem dele. Então, você vai aprender o que significa isso aqui, ó. Lugar da presença de bênção. Mas vem cá, Deus não está em todos os lugares? Sim. Deus é onipotente? Sim. Deus é onisciente? Sim. Deus é onipresente? Sim. Ele está em todos os lugares? Sim. A bênção dele está sobre nós em todos os lugares? Não. Aí é que está o ponto. Então, é onde nós precisamos entender para não errar. Abra sua Bíblia em Jonas capítulo 1, que diz assim, ó: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa a grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas, diga comigo em voz alta, fugiu da presença do Senhor. Como se isso fosse possível, né? Como se isso fosse possível, você fugir da presença do Senhor. Para onde eu posso ir que Ele não esteja? Para onde eu posso correr em que Ele não me encontra? E aí, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Diga comigo em voz alta, diga comigo: depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Diga essa palavra novamente: depois de pagar a passagem. Depois de pagar a passagem para entrar no barco errado. Pagar o preço para entrar no barco errado, pagar o preço para ir na direção errada. Olha que coisa, pagar a passagem, entra no barco para ir em qual direção? A direção oposta. Então, como disse, né, Deus é onipotente, onipresente, onisciente. A soberania de Deus está em todos os lugares. Agora, a presença de bênção, não. E nós vamos ver isso aqui, ó. A presença de Deus, ou a presença de bênção, está apenas aonde Deus mandou que nós estejamos e fazendo aquilo que Deus nos mandou fazer. Então, Jonas fugiu da presença. A presença de bênção estava na missão, ir para Nínive, mas a onipresença do Senhor estava em alto mar, mas não de forma favorável. Então, em Nínive, o Senhor se manifestava em forma de bênçãos. Agora,
em alto mar, na direção de Tarsis, ele se manifestava na forma de tempestade, angústia, vento forte e aflição. Vamos ler? O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, diga comigo, Jonas, que tinha descido ao porão, se deitara, diga comigo, e dormia profundamente. Como pode dormir profundamente numa situação como essa? Como pode uma pessoa dormir profundamente no meio de uma tempestade, o desespero, a morte, todo mundo achando que vai morrer, o prejuízo em cima de prejuízo, jogando as cargas fora, jogando todo o peso fora, e ele dormindo. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Olha, tem uma coisa muito interessante que eu quero compartilhar com vocês, e eu faço questão assim de bater isso com muita força. Me parece que saiu uma pesquisa, não sei se vocês estão atualizados, que mais de 70 e alguma coisa em porcentagem dos brasileiros estão endividados. Alguém viu isso? 77%? 77% dos brasileiros estão endividados. 77% a gente pode olhar e às vezes até dizer assim, mas também por conta, né, do governo que nós temos, por conta, e a gente tentar colocar essa situação como uma situação natural. Nós precisamos parar e olhar assim, o capitão dirigiu-se a ele: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade e não morramos. Espera aí, isso aqui não é normal, essa tempestade não é normal. Mas tempestade é comum, mas isso aqui que está acontecendo não é normal. O que nós estamos vivendo aqui não é normal. E muitas vezes o problema é nós acharmos que coisas e tratarmos coisas que não são normais como se elas se fossem normais. Mas está todo mundo passando, ok. Agora, nós precisamos saber qual é a fé de cada um, no que eles acreditam. Porque aqui tem uma coisa muito interessante. Tinha um causador dessa tempestade. Essa tempestade não era do nada. Essa tempestade tinha uma causa. E essa causa se chamava Jonas, que estava na direção errada a qual era para ele estar. Deus mandou, vai para Nínive, e ele está indo para Tarsis. Deus disse: eu quero que você vá, você tem graça para ir fazer o que eu estou te mandando fazer. Mas Jonas, olha que coisa interessante, presta atenção no que eu vou dizer para você. Vou dizer, não, vou fazer perguntas. Jonas tinha fé? Sim ou não? Tinha, era profeta de Deus. Ele acreditava em Deus, tanto que diz assim: os marinheiros combinaram entre si, vamos lançar sorte para descobrir, olha que coisa interessante, vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Os marinheiros sabiam que aquilo não era normal, tinha um responsável. Isso aqui tem responsabilidade, alguém é o responsável disso. Lançaram sorte, a sorte caiu sobre. Dentro da fé deles, lançaram sorte, e a sorte apontou para Jonas.
Por isso lhe perguntar, diga-lhes, quem é o responsável por essa calamidade? Diga comigo, qual a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E ele respondeu, diga comigo, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Tem fé? Tem fé? Sim ou não? Só que deixa eu economizar palavras. Um emocional. Tinha fé, acreditava em Deus, se identificava como adorador do Deus, Criador dos céus e da terra, porém, estava na direção certa? Não. Estava fazendo o que Deus mandou? Não. Estava no propósito? Não. Então tinha uma causa. Eu creio no Deus Altíssimo, eu sou adorador do Deus, Criador dos céus e da terra, eu sou hebreu, eu faço parte do povo escolhido. Mas por que Jonas estava fugindo da presença de Deus? Por quê? Porque é aquilo que nós sempre falamos, fé emocional te põe em problemas. Se você for uma pessoa emocional e viver movido pelas emoções, se você não tiver algo chamado fruto do Espírito, você vai viver tomando decisões pelas emoções. Está claro isso, sim ou não? Eu acredito em Deus, eu creio em Deus, eu sei que Deus pode fazer todas as coisas, mas eu sou emocional, me falta o fruto do Espírito, eu tomo decisões com base nas emoções, eu ajo com base nas emoções, vou viver fazendo a escolha errada. Acreditar em Deus é uma coisa, ter o fruto do Espírito ao controle, domínio próprio é outra. E o interessante é que ele fez essa escolha de ir na direção errada, justamente porque, se eu seguir a leitura, você vai ver que ele não queria pregar aos ninivitas, porque ele sabia que Deus era misericordioso, os ninivitas eram inimigo, não era um povo que ele queria que Deus tivesse perdão, perdoasse aquele povo, ele queria que Deus tratasse com aquele povo, e ele estava entristecido, magoado, porque ele disse, o Senhor é Deus misericordioso, o Senhor diz que vai fazer o mal, e o Senhor se arrepende, e o Senhor, se o Senhor perdoar esse povo, ele não queria que Deus perdoasse. Crente, acredita em Deus, se identifica como profeta do Senhor e é um religioso emocional. Ah, eu tenho fé, ele também tinha. Eu acredito, ele também acreditava. Mas estava agindo corretamente? Movido pelo Espírito ou pelas emoções? Então os homens ficaram apavorados e perguntaram, o que foi que você fez? Sabe o que me encanta? Que até os ímpios, os pagãos, sabia que tinha algo errado. O que é que você fez, cara? Tem alguma coisa errada. Você fez alguma coisa. Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Faltava maturidade emocional em Jonas. Vamos aqui. Vamos dar o passo a passo? Nós vivemos uma fé inteligente, não vemos? Sim ou não? Acreditamos num Deus que faz todas as coisas, acreditamos num Deus poderoso, acreditamos. Agora, nós precisamos ser dirigidos pelo Espírito, não pelas emoções. Se nós formos dirigidos pelas emoções, nós vamos fazer escolhas à base de emoções. E é onde nós pegamos problemas com as próprias mãos. Não tem como eu fugir da presença de bênção. Quando eu vou fugindo, Deus tem uma direção para mim, Deus quer que eu faça algo, e Deus tem uma direção que Ele me deu, e eu, por não querer seguir na direção, eu vou na direção oposta. Se eu for na direção que Ele me deu, o vento é a favor, o vento é de cauda, me empurrando. Se eu vou na direção oposta, o vento é contrário, o vento vai contra mim, a tempestade é grande contra mim, não haverá fluidez.
Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles perguntaram: o que devemos fazer com você, para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Pelo menos aqui agora foi, sincero. Eu sei, a causa dessa tempestade sou eu. Me joga para fora e a tempestade vai. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido. E este, o quê? E este, porque o problema era Jonas. Preste atenção, repita essa frase comigo. Quando eu não trato um problema, o problema trata comigo. Se você não trata um problema, o problema vai tratar com você. Nós precisamos resolver coisas. Não adianta fugir. Nós precisamos do posicionamento certo. Se a gente pensar assim, olha, tem situações que não era para estar passando, tem problema que não era para estar passando. Tomados de grande temor, ao Senhor os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Aí, para aqueles que falam assim: isso aí é mentira. Você viu agora, recentemente, 2 homens foram engolidos por uma baleia? Viram isso ou não? Viu ou não viu? Agora, recente, 2 histórias, engolidos, só que não precisou ficar 3 dias, ela vomitou rápido, foi rápido. Mas Jonas ficou 3 dias e treinou. Aquele lá estava tão indigesto que não deu para ficar tanto tempo lá. Mas 3 dias e 3 noites. Aí, como é que ele saiu de lá? Fazendo seus votos com Deus, fazendo. E tem uma coisa interessante, Tem uma coisa muito interessante que a gente precisa gravar isso e ter conosco. Primeiro, a tempestade não era a força do acaso, tinha uma causa. Aquele vento contrário tinha uma causa. Era para o vento ser de cauda, empurrando. Não era para o vento ser contrário. Era para o vento ser de cauda, te favorecendo e te empurrando. Mas era contrário. Por quê? Direção errada. Tinha graça para fazer o que Deus mandou, mas emocional não quis fazer. Não quis seguir a direção de Deus, quis seguir as suas emoções. O que encontrou? Vento contrário, tempestade, vento forte. Tinha uma causa. O que é normal? Vamos lá. O que é normal? Normal é fluidez. Se eu estou na direção, eu tenho graça, eu tenho favor, eu tenho unção. Temos desafios? Temos desafios. Enfrentamos guerras? Enfrentamos guerras. Enfrentamos problemas. Tanto que, quando o peixe vomitou ele na orla, qual foi? O texto diz assim: veio a palavra do Senhor 2ª vez. E o que você acha que Deus falou a 2ª vez? O que você acha que Deus falou a 2ª vez? Justamente o que ele falou na primeira. Vai para Nínive e faça o que eu te mandei. Aí ele foi para Nínive e fez o que Deus mandou.
Em 3 dias, ó, grava essa palavra, ó, em 3 dias, diga assim, ó, 3 dias, diga, ele impactou a vida de 120 mil pessoas, em 3 dias. Já parou para pensar que em 3 dias, o que em 3 dias, este homem afetou, impactou a vida de 120 mil pessoas, tinha graça para fazer, tinha favor para fazer, tinha unção para fazer, foi e fez, e teve um resultado incrível. A presença de bênção está aonde Deus quer que você esteja, fazendo o que Ele te chamou para fazer, ponto. A presença de bênção. A presença de, quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, os seus ouvidos escutarão uma voz atrás de você dizendo o quê? Não, gente. Solta essa voz. Vamos lá. Quer você se volte para a esquerda, quer para a direita, quer para a esquerda, seus ouvidos escutarão uma voz atrás de você, dizendo 1, 2, 3 e... Este é o caminho, siga. Não tem para onde correr, presta atenção. Gente, a gente sabe quando a gente está fazendo algo errado? Sabe? A gente, direto a gente não escuta assim, opa, não é o caminho, esse não é o caminho, essa não é a direção. Outras vezes, esse é o caminho, siga, mas não quero, Senhor, não, eu não quero, esse é o caminho, siga-o. Sim ou não? E ainda que ele não falasse nada, você tem uma consciência. Já me ouviu falar como é que vai acontecer o julgamento? Sabe? Eu não vou lembrar todos de cabeça. Um deles. Alguns serão julgados pelo Evangelho, pelo que ouviu. A partir do momento que você ouviu, acabou sua inocência, ponto. Mas eu ouvi uma vez só, foi mais do que o suficiente. Então, uns serão julgados pelo Evangelho. Bispo, quem não conhece o Evangelho, estava no tempo da lei, será julgado pela lei. E quem for julgado pela lei está frito, porque ninguém consegue cumprir a lei. Porque são 10 mandamentos, 613 leis. Ninguém consegue. E aí? E agora? E quem não conhece o Evangelho, quem não conhece a lei, será julgado pelo quê? Pelo quê? Também tem pelas obras. Também tem pelas obras. E pela consciência. Porque Deus se comunica à nossa consciência. O Espírito de Deus se comunica ao nosso espírito. Pode prestar atenção que tem coisa que Ele não deixa a gente ter paz. Entende? Tem coisa que Ele não permite. E aí, o problema é o seguinte, quando a Bíblia diz assim, quem se endureceu contra Ele e teve paz? Quer dizer, quando a gente endurece e tem paz, Ele está o tempo todo mostrando o caminho. Qual o caminho que eu devo seguir? Qual é a direção? Nós aprendemos que todos nós pagamos um preço, ou o preço da disciplina, ou o preço da dor, ou o preço do arrependimento, ou o preço por não ter pagado o preço. Dor da mudança ou dor do arrependimento? Diga isso, dor da mudança ou dor do arrependimento? Qual que é melhor? Qual dor é melhor, gente? A da mudança ou do arrependimento? Porque às vezes mudar dói, não dói? E a dor do arrependimento não é pior? Porque aí vem aquela dor que fala assim, gente, por que eu não fiz?
Por que eu não fiz? Por que eu não fiz a coisa certa? Por que eu não paguei o preço? Porque, olha, tanto tempo perdido. É o que nós precisamos fazer. Nós precisamos disso aqui, ó. Lugar da presença de bênção. Quando nós estamos na direção, nós temos a presença de bênção. Tudo foi feito para funcionar. Diga essa palavra comigo, tudo foi feito para funcionar. Se não está funcionando, eu preciso parar e dizer assim, ó, aonde eu estou errando? Porque foi feito para funcionar. Tudo foi feito para funcionar. Aonde eu estou falhando, aonde eu estou errando? Lembra, quem estava comigo na live hoje? Então vamos lá. Diz assim, ó. Davi retirou-se dali e refugiou-se na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também se ajuntaram a ele todos os que estavam, diga comigo, em dificuldades, os endividados e os descontentes. Havia cerca de 400 homens com ele. É incrível porque Deus inicia transformações em lugares improváveis com pessoas. Deus inicia transformações em lugares improváveis com pessoas. Quantos de nós somos improváveis? Quantos de nós? Hoje pela manhã nós estávamos aqui, ó. Um grupo, talvez um pouco menor do que o que nós estamos aqui, mas mais ou menos semelhante. E eu acompanho a vida de cada uma dessas pessoas, principalmente os empresários que estavam aqui. Hoje eu falei assim para eles, porque eu conheço a história de cada um e eu sei do início de cada um. Eu disse, quem imaginava que alguns deles, dos que estavam aqui hoje, que uns tinham 50 funcionários, outros tinham 70 funcionários aqui, outros tinham 30, 40 funcionários aqui. Eu disse assim, quem imaginava que vocês que começaram tão pequenininho poderiam estar onde vocês estão hoje? E eu disse assim para um deles que estava aqui, pega teu grupo e vai ali no teu memorial. Eu falei, quando você sair daqui, pega esse grupo que está aqui e vai ali no teu memorial, aonde você começou, naquele lugarzinho pequenininho que você começou, ali quando você começou, naquela dificuldade, naquela guerra, naquela dificuldade toda, leva eles ali, ó, e dá o teu testemunho a eles. Ele fez isso. Fez exatamente isso. O Rodrigo estava chegando ali e falou assim, bispo, estava o grupo, um grupo enorme vindo dali, e eu acho que era o grupo, achou até que era o grupo do Vitor. Eu falei, não era o grupo do Vitor. Ele foi dar o testemunho. De onde saiu, aonde começou, como começou e aonde tem chegado. Por quê? Deus transforma improváveis. Aqueles, como é que estavam esses homens aqui, gente? Endividados, desgostosos, em dificuldades, né? Vamos ler aqui. Endividados, descontentes, em dificuldades, endividados e descontentes. Quantos eram? 400 homens. Aí o incrível desses homens, qual foi o ponto de partida na vida desses homens? Por que dificuldade? Via-se sem saída, cercado por lutas, talvez por perseguições. Por que endividados? Diga comigo, sem recursos, vítimas de opressão econômica, amargurados, quer dizer, de alma, cheios de frustração e revolta. Muitos foram se unir a Davi num lugar chamado Caverna de Adulão.
400 homens que tomaram uma decisão, se unir à pessoa certa. Esses 400 homens se transformaram nos valentes de Davi. Homens poderosos, homens incríveis, mas o que nós aprendemos? Decisão, diga comigo, decisão. Se ajuntaram ao Deus de Davi e ao ungido de Deus. Homens que decidiram seguir Davi, que é a mesma coisa que acontece conosco. Quantas pessoas, por que eu toco nesse assunto? Quantas pessoas que chegaram na igreja e parte desse grupo que estava aqui era endividado, era desgostoso, era falido, vivia envergonhado, e hoje a realidade é outra. É ou não é? Está cheio de pessoas que viviam essa realidade, cheio de pessoas que viram a mesma coisa que aconteceu na vida desses homens, tem acontecido na vida de pessoas aqui dentro, homens que têm mudado, a história tem sido mudada. A Bíblia diz assim, quero que você repita uma frase comigo, diga: a caverna foi local de transformação e não o fim. Aí a gente pergunta assim: qual é a minha caverna de adulão? Qual é o momento que eu estou vivendo? É o lugar de treinamento. A caverna é o lugar do seu treinamento. É onde você vai sair um guerreiro. É onde você vai sair mais forte. Diga comigo: o menor valia por 100 homens e o maior valia por 1000 homens. A coisa mais linda é que com Cristo o nosso passado não define o nosso futuro, gente. Nosso passado não define o nosso futuro. Sabia disso? Ele levanta vencedores a partir de homens quebrados, homens falidos, homens endividados. Qual é o maior prejuízo que a gente tem? É seguir na direção errada, ser um Jonas. Tem graça para ir para Nínive para fazer o sobrenatural, mas eu não quero, eu vou para Tarsis. Eu pago o preço para ir na direção errada. Vai pagar o preço e ele é alto. Ele é alto, altíssimo por sinal. Porque quando eu estou na direção certa, o vento é de cauda, é empurrando. É a favor. Diga comigo: a caverna é o lugar da preparação. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Diga comigo: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Tem gente que vai olhar para nós assim e dizer assim: mas como pode? A gente diz: também não sei, só sei que estou aqui. Não é verdade? Como pode? Vamos dar uma mexida? Seu Carlos, vem cá, por favor. Vem cá. Vem cá vocês dois, por favor. Vocês dois, isso, vem cá vocês dois. Fabiano, vem cá você também. César, vem cá você também. Olha que coisa interessante. Deixa eu só mostrar uma coisa para vocês. Eu não conheci esse casal. Quantos anos vocês trabalharam no Japão? Acho mais de 20 anos, eu e ela 10. 20 anos no Japão. Isso. Veio para o Brasil, foi para o Japão, voltou para o Brasil. Estava no Brasil, vivendo uma realidade muito difícil. Muito, e demais. Muito. Muito. Chegou a pensar em ir embora de volta para o Japão. A saída para nós é ir embora para o Japão. Isso, a saída nossa era ir embora, né? Porque as condições aqui estavam muito difíceis. Dia que eu conversei com vocês, eu falei: você não precisa ir embora para o Japão. Correto. Você não precisa ir embora para o Japão. Você não precisa ir embora para o Japão, porque é o seguinte, eu tenho que ser sincero. O cara vai para o Japão, quantas horas trabalha no Japão? Normalmente o normal é 8 horas, mas passa um pouco. Tem que fazer hora extra? Sim. 14 horas? Mais ou menos. 14 horas. 14 horas. Não sai? Não sai. Não curte?
Quase nada. Trabalho escravo. Mais ou menos é por aí. Só guarda dinheiro. Vai guardar algum dinheiro. Não vive, não come, não passeia, não faz nada. Então vai para o Japão, trabalho quase análogo à escravidão. Não vive a vida, só faz uma coisa, trabalha e guarda dinheiro. Algum dinheiro vai juntar. Mas os anos passam sem qualidade de vida, sem viver. Eu disse, você não precisa ir para o Japão. Deus pode te honrar aqui, te abrir portas aqui. Porque eu, Bispo Maurílio, já vi gente para o Japão quebrado e voltar mais quebrado ainda. Eu, Bispo Maurílio, atendo semanalmente gente em Portugal, gente, a Suíça, agora, a semana passada eu fiz um atendimento na Suíça. Empresário na Suíça. Por isso que eu disse para vocês, gente é gente em qualquer lugar do mundo, dificuldade você enfrenta em qualquer lugar do mundo. Aí eu orei com eles, dei uma direção a eles, mudei a visão deles e o espírito deles. Precisou ir embora do Japão? Com certeza não. Outra porta se abriu? Muitas. Muitas? Muitas. Para você e para ela? Para mim também. Hoje estão vivendo com dignidade? Hoje sim. Antes não. Não precisou ir embora? Com certeza não. Hoje estão vivendo uma vida abençoada? Hoje o pensamento é diferente, né? Para que isso a gente pode conquistar aqui? O que é? Não, repete em voz alta, repete para eles. Repete para eles. Já esqueci. Foi tão profundo que nem ele lembra. Para que isso a gente pode conquistar aqui? Com certeza. A gente conquista tudo aqui quando a gente crê em Deus. A fé mudou. Mudou muito. O espírito mudou. Com certeza. E os resultados mudaram. Demais. Abençoados. Demais. Feliz. Muito. Para Jesus. Obrigado. Obrigado. Vem cá. Vem cá, deixa o seu Carlos, vem cá. Senhor Carlos, boa noite. Boa noite. Para quem não conhece a tua história, rapidamente, senhor Carlos, quando chegou na igreja quebrado, endividado, a dívida era de aproximadamente? Eu calculo assim, a gente fala 1 milhão, mas dava mais. Dava muito mais. Morava na empresa? Morava na empresa. Porque chegou ao ponto de ter que morar dentro da empresa, porque não dá, não tem condição. Então vamos economizar, vamos só trabalhar e morar dentro da empresa. Isso. Foi exatamente isso. A fé mudou, o espírito mudou, Deus abençoou, prosperou, a empresa cresceu. Hoje o senhor cresceu, prosperou. Hoje tem seus imóveis, seu apartamento, né? Apartamento próprio, abençoado, carro dos sonhos. A empresa cresceu muito. Muito. O ano retrasado, nós fizemos uma parceria com uma empresa aí, né? E a coisa não andou. Eu falei, agora, como é que nós vamos pagar? Aí ele falou assim, paga do jeito que você quiser, eu te dou 6 anos para você pagar. Porque tinha investimento em maquinário? Tinha investimento, dobrou o investimento, né? Eu falei, eu só quero se você comprar máquina. Não, eu não quero dinheiro. Aí ele, no fim, dobrou, a empresa cresceu. É que eu falo, Deus usa as pessoas, né, para nos favorecer, né? Então, graças a Deus, nós estamos trabalhando e Deus tem honrado nós, né? Graças a Deus. Quer dizer, aquele homem que estava endividado, inclusive, para quem não sabe, Marcelo administrava a conta dele, sabia da situação dele. Marcelo, na época do banco, administrava a conta dele, sabia da condição financeira dele. Dívidas pagas, empresa cresceu, emprega hoje muita gente, maquinários, né? Porque ao longo dos anos... Tudo maquinário novo, tudo, graças a Deus, está na benção. Apartamento na Zona Sul? Até mora aí em cima, aqui na JK. Isso. Deus mudou a história do senhor. Mudou, graças a Deus. Hoje, cabeça. A benção, tem que a benção de Deus, né? Se não tiver a benção, nós não conseguimos nada, né? Graças a Deus. Para Jesus. Vem cá, César. César, quem era o César? César acompanhava a igreja de longe. O César mudou para São José do Rio Preto por conta da igreja, pelo desejo de estar aqui, vivendo essa fé, e Deus tem honrado profissionalmente, absurdamente o César. César trabalha numa multinacional, Deus colocou o César numa posição de cabeça, crescendo, prosperando. Quem era o César?
Boa noite, igreja. Bispo, realmente, Deus fez uma mudança extraordinária nas nossas vidas. Há 9 anos eu comecei a trabalhar nessa empresa que eu estou hoje. Fazia uma parte apenas da área técnica, e quando eu trabalhava lá, eu via pessoas que eu falava assim, puxa, essas pessoas são referências no mercado. Olha que legal, olha como que essa pessoa está evoluindo e tudo mais. E há 2 anos e meio atrás, praticamente, eu fui convidado para assumir a gestão da empresa, e eu vejo quantas transformações e quantas coisas boas Deus vem fazendo em nossas vidas, porque aquelas pessoas que há 9 anos atrás eu falava que eram referências no mercado, hoje essas pessoas elas me procuram para saber da minha opinião também. Então, assim... Hoje você é uma referência. Sim. Então, assim, eu vejo o quanto que Deus nos mudou, quanto que Deus fez essas mudanças em nós para a gente poder estar nesse lugar. Então, é maravilhoso. Deus só fez coisas tanto na minha vida no trabalho, quanto na minha vida dentro de casa. Hoje, como marido, como um filho, eu vejo assim um domínio próprio muito melhor mesmo, bispo. Deus nos abençoou grandemente mesmo. Quer dizer, hoje você vive uma realidade que você, como você disse, você olhava à distância, tinha algumas pessoas que eram referência, hoje você é uma referência, hoje você tem um salário, premiação que você jamais imaginou, tem conquistado coisas que você não imaginou. Exatamente, premiações assim que até eu compartilhei com a minha esposa. Quando o ano passado eu recebi uma premiação, bispo, que a hora que eu vi o valor, eu falei, meu Deus, o que é isso? O que eu vou fazer com tanto? Foi assim, eu falei assim, meu Deus, porque eu sei que é dele, eu sei que é ele que fez, é ele que faz, e vai continuar fazendo ainda mais. É o que eu peço para Deus todos os dias, que me dê sabedoria, que me sustente, porque essa evolução foi muito rápida. Eu nunca imaginei passar por isso e nunca imaginei estar numa situação como essa. Então, assim, a evolução foi muito rápida. Mas a gente não tem orado por aceleração? Com certeza. Não aguenta. Exatamente. E peço para Deus me acelerar mais ainda, porque, assim, se Ele nos capacita, a gente tem que ter força. E essa força não é minha. Essa força vem de Deus. Isso eu tenho certeza. Abençoado? Muito abençoado. Por cabeça? Totalmente. Para Jesus. Para quem não conhece a tua história, doutor, qual era a tua realidade quando você chegou na igreja e o que mudou de lá para cá? Quando eu cheguei na igreja, estava lembrando aqui atrás, eu cheguei numa caminhonete que nem minha não era. D10. Acho D20. Era uma D20. Nem minha não era. Eu tinha peguei ela emprestado, né, para poder realizar minhas atividades, né, realizar meu trabalho. Então, foi assim que eu cheguei na igreja. Depois, o primeiro carro financiou um Golzinho 1000? Financiei, lembro a cor dele também. Lembro um Golzinho 1000, pretinho, 1.0, basiquinha, sem ar, sem nada. O que mudou de lá para cá? O que Deus fez? A visão que Deus deu? A graça, o favor, a direção, as estratégias? Para quem não conhece, Dr. Fabiano é advogado, dono de um dos maiores escritórios trabalhista. Do ano passado para cá, ele expandiu os negócios, entrou para a área empresarial, diversificando, né, os seus negócios, e Deus tem derramado muita graça, muita unção, muito favor, crescendo assim de uma forma surpreendente, né, doutor? Além do que imaginava. Sim, é surpreendente, né? A hora que o senhor fala contar, foram tantas coisas, né? Tantos desafios, tantos clamores, tanta madrugada aqui em oração, tanto jejum, e hoje a gente acaba entendendo o propósito de tudo isso, né? Porque cada oração não é desprezada, cada jejum, cada clamor, cada campanha, isso tudo vai somando no depósito que nós vamos fazendo no céu, e Deus foi nos dando ideias, estratégias. Eu tenho uma empresa, né, de advocacia. Eu costumo dizer que antes era um escritório, Deus nos deu visão,
e esse escritório se tornou uma empresa de advocacia, como qualquer outra empresa, com área comercial, com área, todas as áreas, né? E essa empresa progrediu muito, e no ano de 2023, Deus nos deu uma ideia, né, de uma nova empresa. Nós criamos uma nova empresa voltada para uma questão de gestão, de uma empresa voltada para o direito tributário, também para cisão e aquisição de empresas, voltado tudo para gestão, planejamento tributário, planejamento de negócios, estruturação de holding societária, e uma gama de situações que, hora que eu me deparei e falei: Senhor, o que é tudo isso, meu Pai? Como que eu vou administrar tudo isso? Como que eu vou startar todo esse negócio que o Senhor está colocando na minha mente, que o Senhor está me dando de ideia? E daí, como nos guerreiros de Davi, que o Senhor estava falando agora de guerreiros de Davi, isso é uma oração que eu faço habitualmente na minha vida, para que o Senhor possa mandar guerreiros no escritório, guerreiros valentes que vão somar a mim, porque sozinho nós não fazemos nada, nós precisamos de pessoas no mesmo propósito, no mesmo espírito, e é o que eu implantei essa cultura lá na empresa, de pessoas alinhadas à mesma visão, à mesma cultura, cultura do reino. Eu sempre deixo bem claro para quem me conhece, para quem está na empresa comigo e está presente aqui hoje, nós lá na empresa temos a cultura do reino estabelecida. As empresas não são nossas, eu deixo isso bem claro em todas as reuniões. As empresas são para a honra e a glória do Senhor, tem um propósito em cada empresa. O propósito não é para mim, eu falo para cada funcionário, não é para mim, o propósito é para Deus, é para Jesus. Nós temos um propósito com a obra, nós temos um propósito com o reino, e Deus vem transformando isso, vem acrescentando esses guerreiros, como acrescentou de fato. A empresa deu um salto gigantesco. Nós éramos em 17 pessoas em 2023, hoje a gente é aproximadamente em 50 pessoas, e esse número aumentando a cada dia mais, né? Hoje nós temos planejamento, advogados no societário, advogados em contrato, advogados tributário, advogados no administrativo, ou seja, virou um conglomerado de empresas que nesse ano nós criamos o Grupo Perim, porque se diversificou de forma assustadoramente, né? A gente se espanta a hora que fala em crescimento acelerado, quando fala em processos, a gente vê o que Deus tem feito naquele lugar, o que Deus tem feito nas nossas vidas, nas nossas empresas. E assim, a hora que eu olho para trás, bispo, e vejo o que é hoje, só posso dizer que foi Deus, é Deus, e tudo tem acontecido depois daquele momento que antes eu tinha um planejamento para as minhas empresas, né? Aliás, vou corrigir. Antes eu tinha um planejamento para uma empresa. Hoje Deus já transformou isso, são várias empresas em crescimento. Deus vem acrescentando ideias, estratégias, não para por aí, por essas empresas. Tem mais empresas que estão acontecendo, que estão sendo estabelecidas também. Nós tivemos que adequar o prédio. Hoje o prédio de 700 metros quadrados não comporta mais as nossas empresas. Nós fizemos a unidade 2, estamos fazendo a unidade 2 aqui próximo a Georgina, na Avenida Nizadade, de mais 900 metros quadrados de construção. Então, ficamos lá com a unidade 1 e vamos aqui também para a Nizadade com outra empresa em 900 metros quadrados de construção, e isso se duplicando e aumentando, que nós fizemos um planejamento para essa empresa hoje também, que vai abranger o grupo, mas essa empresa hoje, nesses 900 metros quadrados que nós pensávamos que seria grande, hoje ela está limitada a esse tamanho, eu não posso aumentar. Se eu pensar em aumentar, que já tem um projeto de ampliação, nós temos que um lugar maior ou buscar outro prédio, e aí Deus vai dando as ideias, as estratégias. E assim, bispo, eu fico, como se diz, a cabeça, disse uma palavra aqui que a gente recebeu na igreja, que a nossa cabeça iria girar, né? Que foi da campanha, do início da campanha, não lembro se foi Amós ou Sofonias, mas falou que a nossa cabeça... Uma coisa atrás da outra ia acontecer. Isso, exatamente, uma coisa atrás da outra iria acontecer. E assim tem acontecido, uma coisa atrás da outra, pessoas se somando,
grupo de empresas se somando, situações que eu jamais poderia imaginar que poderia acontecer na minha vida, estão acontecendo nesse momento. Reuniões em São Paulo com mega estruturas, com empresas multinacionais, contratos fechados, e assim, Deus tem feito de uma tal forma que antes eu estava clamando aqui na igreja, vamos colocar aí há um ano e meio atrás: Senhor, me dê fluidez nos meus negócios. Parece que nada vai, parece que não está acontecendo. Eu estou colocando tanta força, né, na realização dessas empresas e parece que quanto mais força eu coloco, parece que cada vez fica mais distante. Mas não era. Deus estava estruturando tudo, Deus estava preparando as pessoas, Deus estava criando raiz, né? E preparando você? Preparando a mim, moldando o meu caráter, a minha personalidade. Passei por processos pessoais, não das empresas, mas pessoais, eu para com Deus, muito difíceis no ano de 2023, ainda comentava com o bispo Guilherme lá no escritório, muito difíceis mesmo, de quebra total do homem que eu sou, do homem que Deus queria que eu fosse, dos projetos pessoais de Deus para mim. E nesse trabalhar, quando Deus foi trabalhando o meu interno, a minha pessoa, o meu caráter, a minha personalidade, o meu propósito de vida, o meu propósito de empresa para com o reino, o meu propósito de pessoa para com o reino, eu fui dando as respostas e Deus foi liberando de uma forma gloriosa, poderosa. E uma desses propósitos com Deus, quando eu falo propósito de empresa, propósito de pessoas, propósito de profissionais, Deus vai dando ideias, vai criando estratégias que você para pensar: meu Deus, eu tive a capacidade de fazer isso? Claro que não, evidente que não. Tudo é Deus, tudo é para Ele, tudo é para a honra e glória dEle. Se eu sou a pessoa que eu sou hoje, profissional, não é porque eu sou esse profissional, é porque Deus me tornou esse profissional, porque de mim mesmo eu não posso nada, eu não sou competente, eu não sou capaz. Até porque profissional antes você já era, né? E não tinha essa fluidez? Sim, profissional antes eu era, lembro até hoje, profissional, e andava com um Del Rey velho que me deixou aí em frente. Eu lembro até hoje, estou olhando por Ori aqui, ele parou num bar mais movimentado que poderia parar de São José do Rio Preto, que era o Bacana, eu lembro até hoje. Ele foi me morrer exatamente lá em frente do bar dele. Onde estava a nata, os carrões tudo estacionado e você ainda passar essa vergonha. Exatamente, eu falei: Senhor, aqui não. Daí você vai naquele, vai, e ele vai empurrando sozinho com o motor de partida, vai para frente, para passar desse lugar, pelo amor de Deus, aqui não. E parou lá. Então, assim, foi todo esse processo, né? E logo após, eu lembro muito bem disso, não sei se o Oli vai se lembrar, mas já estava aqui na igreja, já estava vivendo um sonho, e estava estacionando lá a minha BMW, lá em frente o bar, e muito emocionado com a Tati nesse dia, louvando a Deus e agradecendo por tudo que fazia, lembrando os momentos de onde eu estava e onde Deus estava me colocando. E foi um processo. E esse processo, eu falo de conquistas, é uma coisa, mas quando mexe com o teu eu, com o teu caráter, com a tua personalidade, às vezes é muito mais difícil de entregar a Deus, né? E esse ano de 2023, 2024, eu aprendi uma frase que eu guardo muito para mim: até que nada mais importe na minha vida. E eu hoje sou esse homem, até que nada mais importa. Não importa para mim o carro que eu ando, não importa para mim a casa que eu estou, não importa para mim o escritório, as empresas, isso não importa nada para mim. O que importa é eu estar nessa condição de estar servindo a Deus, de estar servindo ao reino, de estar cumprindo com o meu propósito aqui na terra. E essas são as obras eternas, essas são as obras que vão ficar, porque o resto tudo passa. Carro acaba, empresa acaba, tudo vai, mas o que eu estou construindo hoje, eu tenho certeza que eu vou deixar um legado para o meu filho, um legado aqui da minha passagem pela igreja. Um dia, quando Jesus me chamar, eu deixei um legado, uma passagem. E isso é o que importa para mim hoje, é esse legado, é essa visão, é a visão de reino, como se diz na palavra aqui, a cabeça de reino e o coração de servo. Então é isso que eu quero, é essas minhas orações hoje,
As empresas são importantes, o dinheiro é importante, você é abençoado com isso, sim, mas o que eu estou fazendo para o reino? Tanto é que hoje eu tenho uma preocupação tremenda de quando eu faço alguma coisa pessoal para mim, eu vejo se eu não estou fazendo mais para mim do que para o reino, porque eu tenho que fazer muito mais para o reino do que para mim. Então, isso hoje me pesa muito, me pesa até na minha consciência, até de eu comprar alguma coisa, realizar algo, o que eu estou fazendo? Que eu não quero ser uma pessoa egoísta que só usa o dinheiro em meu favor, e sabendo que tem o reino, que tem pessoas que podem ser abençoadas através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, do que nós fazemos para o nosso ministério, né? E um destravar muito grande de tudo que eu estou vivendo nesse exato momento foi quando eu estava lá em Kissimmee, agora em março, na inauguração do novo templo, e Deus falou uma situação muito forte ao meu coração e ao coração da minha esposa com relação a uma questão aqui do ministério, a uma questão de colunas, e ardeu de uma tal forma que a gente havia dado start nisso há um tempo atrás, mas por ocasiões diversas que hoje eu entendo por quê, porque não é o nosso dinheiro, não é o dinheiro que Deus quer de nós, mas sim Deus quer o nosso coração, Ele quer ver a nossa entrega. Então, tinham situações ainda, não sei se vocês conseguem me entender, que eu tive que passar para Deus, para eu entender que não é o dinheiro que eu posso ofertar, ou é o dinheiro que eu posso dizimar, não se trata disso, se trata das intenções e motivações certas. E quando eu entendi que Deus se preocupava tanto com as intenções e motivações certas, eu pude ter uma visão de que realmente é o amor de Deus por nós, e pude entender realmente o propósito de Deus na minha vida. Porque antes a gente pensa que, pelo menos eu já levanto a mão, eu fui um desses que cheguei na igreja querendo mudar de vida, fazendo oferta para ser dizimista e ofertante, pensando que ia mudar minha vida, eu ia me tornar rico fazendo dizimando e ofertando, mas o meu caráter e a minha visão e o meu propósito não era esse. Então eu cheguei assim, e Deus foi trabalhando isso, e nos últimos anos eu tive a visão clara de que realmente ia ser um ofertante, e as intenções certas e as motivações certas. E foi lá no culto de Kissimmee que nós tomamos essa decisão, nosso coração já estava pronto, tanto é que eu olhei para minha esposa, ela falou assim, você vai falar disso? Eu falei, exatamente, já está certo. Então ali a gente assumiu um compromisso com o Senhor, como coluna, já éramos, mas agora... Quando ele fala coluna, gente, ele é dizimista, ele é ofertante, e nesse templo aqui, ele é a maior coluna desse templo. E quando a gente fala coluna, é a pessoa que assume uma área da igreja. Ele é responsável por uma determinada área da igreja. Além de ser o dízimo da sua oferta, ele é o que mantém uma área importante da igreja. E nessa igreja, nesse templo, ele é a maior coluna. E também, por quê? Você falasse antes, você teria esse passo? Até tive, mas faltaram as intenções certas e as motivações certas. Então, a hora que Deus colocou em mim as intenções certas e as motivações certas, eu pude ter esse discernimento do Espírito, e daí as coisas passaram a fluir de uma maneira muito mais acelerada. E também dos rompimentos que eu tive, eu falei, Senhor, eu não quero estar mais, até porque se eu vivo essa situação que até que nada mais importe, ou seja, o que importa para mim é o Teu Espírito, é o Senhor na minha vida, então eu quero deixar de ser um dizimista de 10% e eu quero me tornar um dizimista de 20%. Então hoje também todas as minhas empresas, elas ofertam 20%, elas dizimam 20% aqui na obra. E se você me perguntar, isso te fez falta? Nenhuma vez. Aliás, isso nós nem fazemos conta, é uma coisa inexplicável que naturalmente Deus provê e providencia e dá os meios, coloca clientes, abre portas. Tinha situações que eu falei, Senhor, eu não quero nunca mais chegar nessa situação do colunas que eu não possa em algum mês deixar de suprir. E é impressionante, igreja, é impressionante
antes mesmo agora de chegar o dia que a gente tem o nosso compromisso, está lá o valor, e aquele valor, posso dizer vocês, é um valor que entra e sai, e a gente não faz falta, não sente falta, não é uma coisa que nos preocupa mais, é uma coisa natural que Deus faz, e Deus tem feito, Deus tem multiplicado, e eu só estou aqui hoje para glorificar a Deus, nem sabia que iria ser chamado, mas estou aqui para glorificar a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida, por poder entender do propósito dEle, poder absorver esse espírito que sai daqui do altar, que contagia a mim, contagia toda a minha empresa, porque a gente tem o nosso culto lá na empresa, na nossa empresa, todo o primeiro dia útil do mês, nós temos a consagração da nossa empresa, vai um pastor, um bispo na nossa empresa, e nós fazemos um culto ali, onde que nós levamos a palavra para todos aqueles que estão, e tem sido maravilhoso, glorioso, as pessoas têm sido impactadas, influenciadas, e é esse o nosso objetivo. A hora que eu vejo, por exemplo, o Marcelo aqui, lá na usina, fazendo o que ele faz com milhares de pessoas, eu falei, meu Deus, é isso daí, ele está certo, é isso daí. Nós temos, não só com o Marcelo, mas tem tantas outras pessoas, é esse o nosso objetivo de vida, é esse levar Jesus à vida das pessoas, para que elas também possam receber esse alimento que nós estamos recebendo aqui, porque nós não podemos ser egoístas de querer só para nós, e tem tantas outras pessoas aí precisando desse alimento, pessoas querendo, igual teve lá segunda-feira no escritório, pessoas com problema de paternidade, com falta do pai, e a gente pode levar a palavra, pessoas que estão sendo curadas, pessoas que estão recebendo esse alimento. Então esse é o nosso objetivo, além de, claro, de poder manter a obra do Senhor, mas também de poder levar a palavra, de poder levar essa verdade que cura, que salva, que transforma vidas. E ainda eu dei um testemunho exatamente da minha vida, naquele dia que a pessoa falou do pai dela, nunca foi isso para ela, eu falei, o meu também nunca foi para mim, o meu batia na minha mãe, quantas vezes eu chorei, o meu pegou no meu pescoço, queria me matar, falou que eu nunca seria nada na vida, que eu não conseguiria nada na minha vida, meu pai também foi isso daí para mim. E eu consegui perdoá-lo aqui no ministério, eu consegui fazer com que aquela ferida fosse apenas uma cicatriz, e pude edificar outras pessoas ali. E o nosso propósito maior é esse, levar a Jesus a quem precisa, né? Porque todos hoje, a hora que você sai na rua, conversa com um amigo, ou conversa com alguém, todos estão precisando de Jesus, todos estão precisando, o buraco deles, que está dentro deles, é do tamanho de Jesus. Então eu louvo a Deus por isso, eu louvo a Deus por esse discernimento, eu louvo a Deus por tudo que Deus está fazendo na minha vida, por estar no propósito certo, plantado no ministério certo, para glorificar o nome dEle. É lindo. Só dizer uma coisa, pensar que esse homem, junto comigo, ele chorou, sim, muitas vezes, e nos 2 primeiros anos dele na igreja, ele chorou achando que talvez, quando vai acabar? Quando que eu vou sair disso tudo? Sim. Porque parecia que era interminável, sim, e que não ia sair daquela realidade, só pagando dívida, só vergonha, só humilhação. E eu disse para ele, persevera, Deus está limpando a tua vida, e vai chegar o tempo que você começa a colher e não para mais. E está aí, glória a Deus. Amém. Fiquem em pé, por gentileza, não vou nem pregar mais, Fabiano pregou. E a nossa oração é por isso. Está vendo? Eu gosto sempre de dizer o seguinte: as pessoas não perdem, elas desistem. Se elas não perderem, é isso aí. Eu tenho uma imensidão, eu vou começar a mover agora. Vou começar a mover para mostrar o que Deus tem feito, quantas histórias lindas, quantas histórias impactantes. Lê comigo aqui. Diga, porque naquele tempo, dia após dia, mais uma vez, dia após dia, mais homens vinham a Davi para o ajudar, até que se formou um grande exército, como o exército de Deus. Diga, dia após dia,
Diga com fé, diga dia após dia. Deus vai mandar pessoas, Deus vai mandar clientes, Deus vai mandar negócios, contratos, negociações, dia após dia, eu serei abençoado, dia após dia, Deus vai prover, dia após dia, Deus vai mandar, dia após dia, em nome do Senhor Jesus, dia após dia, dia após dia. Não olha para a tua realidade agora não. Lembre-se daquela palavra que a vista te mostra onde você está, mas a visão te mostra para onde você está indo. Vou repetir. A vista te mostra aonde você está, a visão te mostra para onde você está. Para onde a tua visão te mostra que você está indo? Para onde a tua visão te mostra? O que ela enxerga? Deus não quer você endividado? Deus não quer você falido? Deus não quer você desgostoso? Só abre o coração, peça o coração certo. Só peça o coração certo. Você sabe por quê? Porque é exatamente como você ouviu, ó, cada um dos testemunhos, cada uma das histórias. A gente não fala de valores, mas se eu falasse valor, eu sei que muita gente ia chocar. E a matemática não fecha. Você pensar assim, como é que a pessoa faz isso e ele diz que não faz falta? É isso. Incrivelmente é isso. Mas começou assim? Não, claro que não. Como é que começou? Começou na fidelidade um pouco. Fidelidade um pouco. Tem guerras? Tem guerras. Tem desafios? Tem. Mas eu tomei uma decisão. Se eu estou indo para Nínive, eu tenho o vento a favor. Se eu estou indo para Tarsis, eu tenho o vento contra. É isso que a gente precisa entender. E não tem essa história assim, ó. Se você for querer dar uma justificativa para cada história, eu vou calar sua boca para quem é incrédulo pegando mais histórias. Acontecer com um, você fala uma coisa, acontecer com o outro, você fala, mas e o outro? 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 Como é que pode? E o outro? Como é que pode? Tem que ser muito criativo para achar. Não. Muda esse espírito. Se Deus tem feito na vida de alguns, Deus vai fazer na minha também. Está entendendo? Nós não estamos orando por aceleração, mudança, transformação. Então abre o teu coração, a tua mente, o teu espírito. Deus não quer você endividado. Deus não quer você falido. Deus não quer que você faça parte dos 70%, 77%. Deus não quer que você faça parte dos 77%, porque tem 77%, mas tem 23% que está fluindo. E tem um grupo menor que o negócio está de vento em popa. É verdade ou não é? Sim ou não? Há uma diferença. A Bíblia não diz que haveria uma diferença na vida daquele que serve a Deus para aquele que não serve? E qual é o nosso propósito? Nós estamos aqui, ó, junho, o último semestre, o último mês do semestre. Nós vamos fechar esse semestre como? Vamos fechar como? Vai ser o melhor. Porque quando virar o semestre, você tem que estar pronto para voar. Vai virar o semestre, você tem que estar pronto para avançar assim, mas com força. Porque vai acontecer com força. Tem uma unção de crescimento no nosso meio. Tem uma unção de crescimento poderosa em nome do Senhor Jesus. Fala comigo, diga dia após dia. Deus vai mandar, dia após dia, Deus vai enviar pessoas para me abençoar, dia após dia haverá negócios, contratos, negociações, dia após dia, em nome do Senhor Jesus. Agora é a sua oração, diga, em nome de Jesus, dia após dia eu vou crescer, dia após dia eu vou avançar, dia após dia eu profetizo, em nome do Senhor Jesus. Aonde não há fluidez, haverá fluidez, em nome do Senhor Jesus. Aonde não há crescimento, haverá crescimento,
em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Senhor, eu declaro, eu não aceito, meu Deus. Eu oro, Senhor, com a tua igreja. Eu oro, meu Deus, Senhor, com a unção de crescimento. Não haverá endividados, não haverá endividados. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Senhor, se tem pessoas aqui que porventura está endividada, eu declaro em nome de Jesus, ela vai sair dessas dívidas, ela vai pagar todas as dívidas, ela vai sanar todos os compromissos. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, meu Pai, se tem pessoas que estão descontentes, desgostosas, se tem pessoas em dificuldade, eu declaro em nome do Senhor Jesus. Eu declaro as dívidas pagas, eu declaro compromissos sanados, eu declaro, meu Pai, se tem coisas travadas na vida dela, se tem negociações travadas, eu declaro em nome de Jesus, negociações, meu Deus, tudo que estiver travado, tudo que estiver travado na vida dela, eu declaro destravado, eu declaro em nome de Jesus, eu declaro em nome de Jesus, eu declaro fluidez, eu declaro em nome do Senhor Jesus, portas abertas de visão, direção, de revelações, de ideias, de criatividade, de habilidade. Eu declaro dia após dia, eu declaro em nome de Jesus. Envia, meu Deus, envia, Senhor, envia, meu Deus. É como na pesca maravilhosa, Senhor. Se até então não entrou nas redes dela, a partir de hoje vai entrar. Se até então não entrou nas redes dela, vai entrar, meu Deus. Vai entrar um cardume de peixes, vai entrar um cardume de clientes, vai entrar, meu Deus. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, faça entrar, Senhor, faça entrar, meu Deus. Eu declaro em nome de Jesus, eu declaro dia após dia, dia após dia, dia após dia, eu declaro dia após dia, eu declaro, eu profetizo em nome de Jesus. Unja, Senhor, unja com unção de crescimento, unja com unção, meu Pai, de abundância, unja, meu Deus. Eu declaro a unção de crescimento sobre a vida dela, a unção de multiplicação sobre a vida dela. Eu declaro em nome de Jesus, eu declaro, eu profetizo em nome de Jesus. Vamos lá, diga assim comigo. Coloca a mão na tua mente. Diga, Senhor, unja minha mente. Fala com fé, diga, Senhor, unja minha mente. Diga, eu quero uma mente ungida. Diga, eu quero a unção de criatividade. Diga, da minha mente sairá ideias poderosas, ideias que vão revolucionar. Diga, Senhor, unja a minha mente. Eu quero uma mente ungida. Em nome do Senhor Jesus. Diga, Deus, unja os meus olhos. Diga, eu quero visão. Diga, eu quero visão. Eu não quero vista, eu quero visão. Diga, a vista me mostra onde eu estou. Diga, visão me mostra o futuro, me mostra para onde eu estou indo. Diga, Senhor, me dê visão, me ajuda a enxergar além, em nome do Senhor Jesus. Diga, Deus, unja os meus ouvidos. Diga, eu quero ouvir a tua voz, eu quero receber direções, eu quero discernir a tua voz. Diga, Senhor, eu quero ouvir os ungidos. Diga, Senhor, unja a minha boca. Confirma cada palavra que sair da minha boca. Diga, cada palavra que sair da minha boca, elas vão se confirmar, elas serão confirmadas pelo Senhor, elas vão acontecer. Diga, Senhor, unja os meus pés. Diga, eu serei bendito ao entrar, eu serei bendito ao sair. Aonde eu pisar com a planta dos meus pés, diga, eu serei abençoado. Diga, em nome do Senhor Jesus. Diga, Deus, levante as suas mãos. Diga, unja as minhas mãos. Faça das minhas mãos mãos consagradas, mãos abençoadas. Tudo que as minhas mãos tocarem será abençoado. Tudo que as minhas mãos tocarem vai crescer, vai prosperar, em nome do Senhor Jesus. Diga, onde as minhas mãos tocarem, diga, pode ter tudo para dar errado, mas vai dar certo, porque eu tenho graça, eu tenho unção. Diga, a bênção está sobre a minha vida, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Fique com as mãos levantadas. Senhor, eu não sei se tem pessoas aqui endividadas, eu não sei se tem pessoas aqui em dificuldades, mas eu quero profetizar sobre a vida dela. Quem estiver endividado, Senhor, eu declaro sobre a vida dela esta unção. Ela vai pagar todas as dívidas, a situação dela será completamente revertida,
De conta negativa, ela terá uma conta positiva, ela terá aplicações, ela será investidora do teu reino. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, eu declaro, você que está endividado, eu declaro em nome do Senhor Jesus, você vai sair das dívidas, você vai sair da dificuldade, você vai ter para emprestar, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro a unção de prosperidade, de fluidez, eu declaro a tua conta coberta para um saldo positivo para aplicação. E você que não tem conta, em nome do Senhor Jesus, você terá e será um saldo abençoado, positivo, que você nem imagina, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, você de endividado, de descontente, de alguém que talvez esteja em dificuldades, eu profetizo a tua realidade sendo transformada, unção de crescimento sobre a tua vida, a unção de crescimento e crescimento abundante sobre a tua vida. Você tem coisas travadas na sua vida, eu declaro elas sendo destravadas aqui nessa noite. Eu declaro portas sendo abertas. Eu quero profetizar sobre a tua vida, como os pescadores já estavam lavando as redes, porque a pesca havia sido frustrada. Mas a pesca que foi frustrada, quando Jesus entrou no barco algumas horas após, o Senhor entrou no barco e disse: leve o barco a alto mar e lance as redes novamente. Pedro simplesmente diz: Senhor, nós nos esforçamos uma noite toda, mas porque és tu, é pela tua palavra, nós vamos. E eles foram, e a pesca foi incrível, poderosa, sobrenatural. Vai de novo, lança a tua rede. Lança a tua rede novamente, lança a tua rede novamente, lança as tuas redes novamente, porque o que foi frustrado agora será um sucesso em nome de Jesus. Eu declaro isso, eu profetizo isso sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus. Você não será endividado, você vai sair da dificuldade que você está, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo unção de crescimento sobre a tua vida, unção de prosperidade sobre a tua vida, crescimento abundante sobre a tua vida. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Seja abençoado aqui hoje. Seja abençoado. Que uma medida de graça maior seja derramada sobre a tua vida. Que uma medida de favor maior seja derramada sobre a tua vida. Em nome de Jesus. E que haja uma fluidez que você ainda não experimentou. Que haja uma fluidez. Talvez você está pensando assim: para mim é mais difícil. Não é mais difícil para você. Só se alinha com Deus, tira a incredulidade, coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, deixa Deus trabalhar o que Deus precisa trabalhar no seu interior, porque você verá uma prosperidade que você ainda não experimentou. Não confie na força do seu braço, porque não é na força do seu braço, é na dependência de Deus, é na graça, é no favor de Deus, é no fluir do Espírito Santo sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. E acredite, você é essa pessoa. Diga: eu sou essa pessoa. Diga: eu creio nesta unção. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Seja abençoado. Saia daqui com uma carga de unção maior, com uma carga de favor maior, em nome do Senhor Jesus. Saia daqui em nome do Senhor Jesus para viver uma virada, para viver uma unção de crescimento. Saia daqui para viver em nome do Senhor Jesus um fechamento de semestre poderoso, porque você vai entrar no segundo semestre para ver a glória, o sobrenatural na tua vida. Diga: eu creio, diga: eu recebo e tomo posse em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, amém. Dê para Jesus uma salva de palmas.